O mundo é um moinho. Hoje com convidados extremamente especiais. E eu quero começar aqui citando para vocês algo bastante emblemático, que é pura e simplesmente a primeira entrevista do novo chanceler de Relações Internacionais, Mauro Vieira. A primeira entrevista exclusiva dele. E é um parágrafo revelador aqui que nos diz muito sobre a política externa brasileira, sobre o que vem dizer a política externa brasileira para a América Latina nos próximos anos e sinalizar algo até para as próximas décadas. Perguntaram para o Mauro Vieira, pessoal de um jornal, digamos, bastante prestigiado, qual pode ser a marca da política externa do próximo mandato de Lula? Qual a marca da política externa? Assim responde Mauro, e nós abrimos o programa assim, já nesse ritmo, para poder convidar as nossas convidadas aqui, todos e todas que estão aqui, para o nosso debate. Desculpa, Mauro Vieira, para qual vai ser a marca da política externa do próximo governo Lula. Abre aspas para o chanceler. Do ponto de vista da política externa brasileira, a grande marca vai ser continuar as políticas públicas de integração sul-americana. Diferença importante aqui, hein? Aproximação sul-americana. De aproximação. É um preceito constitucional, inclusive, lembra o chanceler. E aí ele arremata. Da mesma forma que a aproximação com a América Latina como um todo. As relações com os blocos, países desenvolvidos, os grandes parceiros do Brasil, Estados Unidos, União Europeia e China, vão continuar no sentido de aproximação. E, por fim, ele diz o seguinte, quando perguntam a ele quanto à União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, criada nos primeiros anos do governo Lula, Celso Amorim. A ideia, perguntam, é retomar o que já existiu ou criar algo novo? Lembrando que a Unasul ela integrava todos os países sul-americanos. E o chanceler responde, abre aspas, a Unasul é um ponto de partida. Temos que examinar essa questão, pois nos afastamos da Unasul no governo Bolsonaro, de forma totalmente ilegal. Não houve decreto ou portaria de que íamos sair. Não passou pelo Congresso. Então, está fácil voltar. É só revogar a medida. Está aí a primeira entrevista exclusiva, a primeira fala para um jornal, para um meio de opinião pública, do chanceler eleito. Ela tem muito a nos dizer, e quem nos tem a dizer mais ainda, assim como a nossa comunidade aqui sempre presente, forte e atuante, são os convidados e as convidadas de hoje, que são craques nesse assunto e mais outros. André, meu âncora, por favor, nos apresente o programa. Apresentar, lembrando o pessoal que está sendo um programa gravado, então não vai ter superchat, mas nem por isso o pessoal não tem que deixar de dar like, de compartilhar, porque isso é sempre importante para manter o moinho, a água no moinho, no nosso moinho aqui. E para conversar hoje com a gente, temos ninguém mais, ninguém menos do que William De Luca, jornalista, ativista e produtor de conteúdo. E temos também a nossa querida professora Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp e especialista em integração regional latino-americana, para conversar conosco também aqui sobre tudo o que quisermos. Maravilha. Posso começar, André, com uma pergunta? Por gentileza. Então vamos lá. Eu vou começar aqui, William, se você me permite, vou começar com a Regiane. A Rei e eu temos uma longa relação. Nós demos aula juntos muito tempo e ela era admirada profundamente, não só pelos alunos, mas como pelos colegas, que são duas virtudes distintas, tá certo? Às vezes é querido internamente, mas
não tem tantas boas relações no horizontal, ou vice-versa. Então, a Rê, ela tinha o afeto e o carisma e a competência de ser muito querida tanto pelos alunos, pelas alunas, como pelas colegas. Então, é uma satisfação revê-la, muito feliz. Que você está voltando de uma viagem internacional, você está representando a Unifesp, né? Nós temos que falar aqui também da universidade pública, né? Nesses anos draconianos, e como você tem sido aí valente, né? Levando a universidade pública mais longe. E a gente quer saber, né? Quer saber, você que é uma das maiores especialistas em integração regional, América Latina, não só do Brasil, mas como da própria América Latina, qual que é a perspectiva, qual que é o balanço e a perspectiva, balanço até agora, 2022, e perspectiva para esse ano que se começa, 2023, com a eleição do presidente Lula, e essa nova equipe de chanceler, equipe internacional que ele está colocando aí. Seja bem-vinda, Rê, a palavra é toda sua. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu quero muito agradecer o convite, a oportunidade que o Pedro, o André, o William me dão nesta sessão, né, neste encontro virtual para a gente discutir aí tantos assuntos, o ano começando e um ano que promete, né? Assim esperamos mudanças, novidades e uma recuperação, como o próprio Pedro já apontou, da universidade pública, que realmente foi quase que esquartejada nesses anos. Foram anos bem difíceis, né? De muita resistência, muita sobrevivência. Bom, falar de integração latino-americana, de relações internacionais, claro que é um tema que eu, mais do que trabalho continuamente, estudo, é um tema que eu amo, então é muito bom começar o programa falando disso. E mais do que falar disso, retomar os ânimos das relações regionais. Eu sempre comento com os alunos, com os pesquisadores, que fatalmente faremos fronteira com a Argentina. Então, gostemos ou não de América Latina, serão sempre os nossos vizinhos. Sabe aquela vizinhança que a gente convive todos os dias? Então, é muito interessante para o Brasil, sendo um país grande, sendo um país com tantos recursos, sendo um país que potencialmente deveria aproveitar muito mais as relações regionais, é muito interessante que nós retomemos boas relações e possamos usufruir o máximo das fronteiras e das relações regionais. Quando a gente não se dá bem com o vizinho, a gente tem duas opções: ou viver em conflito ou fazer a mudança daquela casa. A gente não vai conseguir tirar o Brasil daqui. Então, o ideal é que a gente se relacione bem, seja com o Brasil, seja com Colômbia, seja com Venezuela, seja com Paraguai, seja com Uruguai. Então, na minha defesa, e sempre vou defender isso, é uma relação inexorável, quer dizer, não dá para a gente tirar o Brasil de onde ele está, não dá para a gente pensar diferente. Então, manter boas relações, como o Pedro já colocou, tem que ser o primeiro ponto de uma pauta de política externa, porque sempre faremos fronteira, e a partir do momento que a gente faz fronteira, a gente compartilha um monte de assuntos em comum. Eu faço essa analogia com os meus alunos, é como você morar num condomínio. Você vai ter ali as regras e você vai ter uma série de temas, de questões a serem tratadas de forma conjunta. Então, nas relações internacionais, não é diferente. Na verdade, é ainda mais complexo. Por quê? Migrações acontecem todos os dias, questões do meio ambiente que a gente deve ainda falar nesse programa, eu espero, que acho que é a bola da vez desse ano, né? Eu acho que o Lula, ele promete restaurar as relações internacionais e a agenda principal vai ser a agenda ambiental, que é uma agenda de muito apelo nas relações internacionais e que o Brasil tem muito a contribuir. A gente tem que retomar o nosso protagonismo da Eco 92, que foi a maior conferência mundial do meio ambiente, que reuniu sociedade civil como nunca antes vista.
Então, vocês imaginem o que foi a Eco 92 no momento que a gente não tinha as tecnologias, que a gente não tinha a difusão que a gente tem hoje. Foi uma reunião realmente importante e o Brasil se colocou ali como uma liderança, uma projeção internacional que o presidente anterior, o ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ele fez o favor, né, de forma deliberada, de destruir toda a capacidade brasileira, todo o arcabouço institucional ambiental brasileiro. Quer dizer, o Brasil ficou num lugar de pária do mundo, né? Destruindo a Amazônia, todo aquele financiamento de Noruega e Alemanha para proteção da floresta ficou congelado, porque a gente não tinha políticas mais de contenção ao desmatamento. Então, eu sei que eu já estou fugindo para o assunto do meio ambiente, mas voltando aqui para as relações regionais. Meio ambiente é uma outra questão muito presente. A Amazônia faz fronteira com Venezuela, Colômbia, Peru, quer dizer, não tem como a gente pensar em floresta amazônica sem fazer um acordo regional, sem ter políticas regionais para a proteção da floresta. Assuntos migratórios, assuntos comerciais, assuntos sanitários, a gente sabe da importância, né, das questões sanitárias. Eu estou pensando em vacinação, eu estou pensando em doenças que nós já tínhamos controlado e que elas retornam ao país por conta das migrações. Então, são temas de interdependência que sempre vamos enfrentar. Querendo ou não, vamos enfrentar. Então, retomar as relações regionais, eu estou menos defendendo como uma relação, uma questão ideológica, mas sim uma relação pragmática. Quer dizer, é do interesse do Brasil manter o controle desses assuntos, estar ativo nesses assuntos. E, para isso, claro, ele tem que retomar as relações regionais. Não podemos também nos esquecer que o principal comprador de produtos industrializados do Brasil é a Argentina. Então, a gente não pode esquecer disso. Nós exportamos para Estados Unidos, para a China, obviamente, né, o principal parceiro comercial de commodities, exportamos para a Europa, mas o maior comprador de produtos industrializados é a Argentina. Então, se não fosse o Mercosul, se não fossem os acordos comerciais, nosso produto tampouco seria competitivo para a gente conseguir esse tipo de exportação. Então, eu estou começando aqui falando um pouco, dando essa contextualizada para a gente entender a importância de retomar, muito mais do que só uma questão ideológica ou mesmo um interesse diplomático. Fantástico, uma abertura assim panorâmica, né, que dá para a gente tocar em vários problemas e daqui a pouco aprofundar. Importante ressaltar uma coisa que o André sempre diz, que é uma sentença na geopolítica, que geografia é destino. Então a gente não consegue sair das condições geográficas que as relações internacionais nos impõem. E a partir daí, fazer uma política de boa vizinhança é sempre uma política mais inteligente, né? E por aí vai. Bom, eu estava ansioso para falar com você, William. O William uma vez me convidou para uma mesa e eu fiquei lá aprendendo, né? Ouvindo bastante, né? E tinha muita gente boa nessa mesa, né, William? Mas eu fiquei bastante bem impressionado com o William. Eu achei ele entrou muito bem, assim, né? Ele foi, na verdade, o mediador, mas ele dava um condottiere, né, William? Mais que um mediador, é um condutor, um condottiere. William, meu caro, eu vou começar com a pergunta também nessa linha e já vou citar uma especificidade, né? Pela primeira vez a gente tem na direção do Itamaraty uma mulher, que é a Maria Laura Rocha. A Secretaria-Geral do Itamaraty digamos assim, o cargo, depois do chanceler, é o cargo formal que vem, é uma espécie de vice-chanceler, né? Esse cargo, nunca antes na história desse país, nós chegamos em 2022, ele foi ocupado por uma mulher. Pela primeira vez nós vamos ter uma mulher nesse cargo, com uma biografia extremamente competente, né? E aí nós vamos ter o Mauro Vieira como chanceler, e obviamente o grande arquiteto disso vai ser o Celso Amorim, que deve ser um assessor para assuntos internacionais, deve ter uma sala lá do lado do Lula, de maneira que ele vai arquitetar as relações internacionais, as relações exteriores, o Mauro vai operacionalizar, e o Mauro Vieira, né? E a Maria, ela tende a ter esse papel interno,
né, que é o papel de cuidar da casa de Barão de Rio Branco, que não é um papel qualquer. No governo, no governo Lula 1 e 2, nós tínhamos uma espécie, embora, né, o presidente Lula e o próprio Celso Amorim tivessem muito protagonismo na política externa ativa e altiva, aquilo ali era um monstro de 3 cabeças, digamos assim. Você tinha o presidente Lula fazendo a diplomacia presidencial, indubitavelmente como ninguém antes da nova república. Você tinha, do outro lado, o que se revela no número agora de pessoas que vêm na posse do presidente Lula, também recorde, né? O número de pessoas que confirmaram. Nunca as pessoas vieram em tão peso para ver a posse de um presidente aqui no Brasil, ele bater tudo isso aí. Então você tinha o presidente Lula, você tinha o Celso Amorim, que era, digamos, esse grande mentor, gestor, e era ao mesmo tempo o chanceler. Mas a gente tinha também o Samuel Pinheiro Guimarães, que era o chefe do Itamaraty, o papel que a Maria Laura da Rocha ocupa agora, o grande embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, e tinha ainda um assessor especial, que é o falecido Marco Aurélio Garcia, professor de História do IFISH, pessoa extremamente culta, que a gente faz aqui também uma pequena homenagem. A pergunta é, né, depois desse pequeno devaneio, como é que você vê a atuação dessas forças que são estruturalmente desprezadas no espaço? Quer dizer, você tem uma mulher agora num cargo que nunca ocupou, mas que poderia ter mais, poderia ser a chanceler, por que não? Né, de repente, e você vê o mesmo ministério, né, poderia... Então, com relação a essas lutas, né, que eu sei que você é sempre antenado, você vive isso no dia a dia, e a transição do governo Bolsonaro e tudo aquilo que o bolsonarismo implica, né, a Regiane usou uma expressão muito interessante, né, o corte de facas aí, né, o esfaqueamento nas federais, nas públicas, né, que nós sentimos diretamente, todos nós, e ela vai para esse campo do ataque das chamadas minorias, né, entre aspas, muito forte. E agora a gente tem a perspectiva de viver um novo momento. William, é seu programa. Pô, que responsabilidade. Primeiro eu quero agradecer, né, ao convite, Pedro, André, e estar na presença da professora Regiane aqui, que já estou aprendendo já em 10 minutinhos de programa. Não sou especialista em relações internacionais, mas acho que esse governo Lula 3 traz algumas mudanças paradigmáticas, assim, né? Primeiro tenho dito em 4 lugares onde eu vou que só representatividade não importa, né? Você precisa ter uma representatividade que represente o grupo minoritário que está sendo representado. A gente tem, por exemplo, a representatividade do Fernando Holliday como vereador em São Paulo, né, que é contra pautas dos homossexuais, dos LGBTQIA+, e contra a pauta dos negros, sendo um homem gay negro. Mas, dito isso, é muito importante ter pessoas que estejam preocupadas com essas pautas e que ocupem esses espaços representando esses grupos minoritários, porque isso serve tipo de farol para as outras pessoas, né, que fazem parte dessas minorias, para mulheres, para LGBTQIA+, para negros, para indígenas, né, serve como um caminho, e isso também tipo, desconstrói uma noção que o liberalismo traz para a gente sobre a igualdade das pessoas, né? Como se toda igualdade, como se isso fosse possível nesse sentido, né? Que homens gays e homens héteros são iguais. Não, a gente não é igual, a gente é diferente. Eu não posso andar de mão dada na rua com meu namorado porque eu posso apanhar. Um homem heterossexual anda sem esse medo com a sua namorada, né? Eu posso andar na rua à noite sem medo de ser estuprado, mas as mulheres não podem. Negros andam nas ruas com medo da polícia, né? Com medo de ser parado, de ser agredido, de ser morto. Eu não tenho esse medo, porque eu tenho o privilégio de ser um homem branco. Então a gente é essencialmente diferente, né? Mas as pessoas costumam colocar esse lugar do diferente como algo ruim, né? Como algo pior. Então, se é diferente, é melhor ou pior? Eu acho que isso aponta, ainda é embrionário, né? Acho que espaço para minorias, mulheres, LGBTQIA+, negros, indígenas,
ele pode ser sempre muito maior, né? Acho que o governo do Justin Trudeau, lá no Canadá, dá meio um caminho para isso, né? Um governo muito diversificado, representatividades étnicas diferentes, sociais, e eu acho que isso aponta um caminho para a gente. Representatividade por representatividade, ela não importa muito, porque a gente sempre tem um risco de ter a Damares como ministra da Mulher e o Holliday como vereador representando alguma coisa, que na verdade eles estão lá para demolir políticas públicas voltadas para essas populações. Mas representatividade de verdade, com especialistas, com ativistas que podem ajudar a construir políticas públicas para essas populações é fundamental. E não só para isso, né? A gente pode ocupar espaços como esse que você citou, né? São espaços onde ainda é muito difícil mulheres ocuparem esse espaço, é muito difícil que pessoas negras, que LGBTs ocupem esse espaço. Então, acho que é fundamental, é uma mudança paradigmática e espero que seja uma constante nesses próximos 4 anos de governo Lula. Perfeito, William. Obrigado, que né, elucidante. André. Olá. Gostaria de fazer uma pergunta para a professora Regiane a respeito dessa crise no Peru que está acontecendo e também da situação da Argentina, né? Opa, bati aqui. Que a vice-presidente Cristina Kirchner, né, foi condenada aí agora à prisão e tudo mais, embora não vá cumprir, porque pelo cargo que ela tem. E desse ponto de vista, falando da integração regional, como essas crises constantes, permanentes na América Latina, como que a presidência do Lula vai reagir a isso? Como que ele pode construir como pode integrar essa região, sendo que ela está permanentemente em crise? Que pode ser feito? Eu vou completar aqui também a pergunta do André, que eu acho que vai no cerne das nossas questões aqui de América Latina. Se você puder, assim, dar uma passada, né? Porque aí já fica na América do Sul, um voo de pássaro mesmo, assim. A situação do Peru é mais né, calamitosa, obviamente, do Cast, a situação da Cristina na Argentina, né? E a situação da Argentina, quer dizer, atentado de morte, escândalos e por aí vai. Ao que tudo indica, ela disse que não vai ser candidata ano que vem, o que não significa necessariamente que ela vai estar na política, são coisas distintas, né? E aí também, se você fica à vontade, se quiser passar assim, né? Tudo nesse voo, pela Bolívia, pelo Equador, ou pela Venezuela, pela Colômbia do Petros, acho que a Colômbia seria essencial, o Chile do Boric. Você escolher aí o país que você quiser passar e tocar nesse sentido, assim, nesse espírito do que o André perguntou, que é uma pergunta, digamos, cabal. Se vocês me derem um bom tempo, eu não vou só tocar no assunto de vocês, mas eu gostei muito da fala do William e eu queria dar continuidade a esse raciocínio, que é um raciocínio que a gente nunca vai conseguir esgotar, né? O que eu percebo? E aí eu vou somar, tá, gente? Eu vou fazer uma soma aqui, a gente vai discutir isso. O que eu percebo hoje de diferença entre os governos voltados à esquerda, governos, não necessariamente governos de esquerda são populistas, a gente tem governos populistas nos dois eixos, né, de esquerda e direita, mas o que eu vejo de diferente do que foi a América Latina nos anos 2000, quando de fato nós tivemos a emergência de governos à esquerda, de uma esquerda moderada, que a gente denominou de onda rosa, maré rosa, porque não era uma maré tão vermelha, e dos governos atuais, né? Que como o Pedro já pediu para dar uma pincelada, do Boric no Chile, do Petro, enfim, aí tem Peru, temos Argentina, temos hoje em dia vários governos mais à ala esquerda de diferentes espectros, né? Ou seja, alguns um pouco mais radicais, outros mais moderados, mas todos nessa ala da esquerda. Qual que é o apelo hoje a esses governos? O apelo deixa de ser aquele apelo do começo do século, que era combate à pobreza, desigualdade, que nós tampouco resolvemos na região, sabemos dos problemas econômicos, os problemas de desigualdade que ainda persistem, quer dizer, indo para as capitais de toda a América, de quase todos os países da América Latina, a gente
vê muita similaridade, seja em Lima, Buenos Aires, Santiago, vai ter sempre, né, os bairros mais ricos, a favela mais afastada. Em Lima, eles inclusive construíram muros. Caracas está cercada, né, porque o centro fica num vale e o redor é tudo favela. Bogotá também tem muita favela, então é muito similar às capitais, né, a não ser Brasília, que foi com, mas também tem as cidades satélites. O que eu vejo? O que eu vejo de diferença, a despeito das questões de desigualdade? Qual que é a bola da vez? É o que o William estava falando. Ou seja, as demandas atuais da população são demandas pelos direitos das minorias, seja do negro, seja do LGBTQIA+. A gente tem que se atualizar. A nova sigla é essa. Então, sejam os direitos das mulheres, chegou a vez dessas demandas. Sabe que ainda é muito incipiente. Vou contar para vocês da universidade pública. Conseguimos, estou há quase 10 anos na Universidade Federal de São Paulo. Ao longo desses quase 10 anos, nós conseguimos passar de 3,5% das políticas de cotas para 50%. Isso é uma conquista. É uma alegria eu entrar em sala de aula e ver uma sala heterogênea, com gente com tanta história, sendo muitas vezes o primeiro aluno, o primeiro parente, o primeiro familiar a chegar a uma universidade pública. É uma alegria para a gente. Eu tenho muito respeito aos meus alunos, porque eu tenho que respeitar a origem, o quanto eles se sacrificam para estar lá todos os dias. Só que se a gente não tiver uma política de permanência, esse aluno não consegue fazer a universidade, estar na universidade pública e concluir o curso de 4, 5 anos. Então, nós começamos, quer dizer, por isso que eu falei, a conquista ainda é incipiente. A questão de gênero é a mesma coisa, quer dizer, vocês colocaram bem aqui. Nós já temos algumas mulheres na política, mas ainda é incipiente. Ainda faltam condições para nós, mulheres, ocuparmos mais espaços. E não espaços, qualquer espaço decisório, espaço deliberativo. Ainda falta esse tipo de incentivo, de facilitar as condições. E isso é uma questão estrutural da nossa sociedade, a gente sabe disso. Eu percebo a diferença entre eu e meus colegas. Poxa, parece que eu tenho as mesmas oportunidades. Não tenho as mesmas oportunidades. As demandas da sociedade ainda são diferentes em relação a homem e mulher. Poderia fazer um programa só para a gente discutir isso, que também tem bastante caldo, né? Então, o que eu vejo no Chile, o que eu vejo na Colômbia, o que eu vejo nos diferentes países? Que a bola da vez é essa. A demanda é por mais direitos para as minorias. Vou dar um exemplo para ficar bem palpável. No Chile, qual que foi a mudança de 2019 para cá? Então, 2019, vamos retomar para a gente se situar. Tivemos aquelas manifestações em Santiago, todo mundo, as pessoas, os chilenos, justamente querendo uma mudança importante. Aí qual que foi a reação do governo? Vamos redigir uma nova Constituição. A Constituição chilena ainda data da época do Pinochet, da época de um governo ditatorial. Então, eles conseguiram o quê? Fazer um colegiado, um grupo de pessoas heterogêneos que representasse de fato a população. Então, tínhamos mulheres, indígenas, gente, né, cada um representando a sua ala, e redigiram uma Constituição muito mais democrática, uma Constituição que conseguiu o quê? Colocar essas minorias no poder, garantir que essas minorias acessassem o poder para começar as reformas efetivas de políticas públicas, como o William estava falando. Então, o Chile... Aí, o que aconteceu agora no final do ano passado, de 2022, a Constituição chilena foi rejeitada quando teve o referendo da população. Claro, é ainda um problema, mas já foi um avanço a própria redação da Constituição. Já foi um avanço. O que o Petro promete na Colômbia? A primeira vez que a Colômbia tem um governo à esquerda. Obviamente que ele não vai conseguir fazer reformas radicais, ele precisa do Congresso, do Parlamento, para conseguir governar, mas é um grande avanço para um país que morria de medo por conta dos problemas das Farc, ou seja, sempre usaram a questão das Farc para antagonizar, para não permitir que um governo
do espectro mais à esquerda chegasse ao poder. Não podemos esquecer de onde as Farc surgiram. As Farc surgiram de um movimento por reforma agrária nos anos 60. Reforma agrária que nunca foi consolidada em toda a América Latina, mas na Colômbia foi mais grave, porque eles nunca tiveram um governo, por exemplo, como Vargas e Perón, que fizeram algumas alterações para a reforma trabalhista, garantindo o direito dos trabalhadores nos anos 50. Então a gente tem que rever a história. A história é fundamental para a gente entender o que nós vivemos hoje. Então, as Farc surgiram dessa demanda desse movimento e aí enveredou para uma outra arena, enfim, né, do grupo ligado ao narcotráfico, mas qual que é a promessa do Petro? É a paz. E ele quer o quê? Garantir a paz e garantir que gente camponesa ligada às Farc ou não tenha mais direitos, que o país consiga ser mais equânime em relação aos seus direitos. Então, as demandas, a bola da vez é essa, é pensar em direitos de minorias, como eu falei, pensar muito em meio ambiente, a pauta ambiental ela vai estar cada vez mais presente no nosso cotidiano, então as próximas gerações elas já vão, a gente já percebe isso, elas vão estar muito mais atentas, muito mais ligadas, né? Vão ser muito mais demandadas pelas questões ambientais, como já acontece na Europa, e claro, né? Vejam que o próprio acordo Mercosul-União Europeia, ele carrega uma série de valores em relação às questões ambientais. A União Europeia também não está, né? Não dá ponto sem nó. Quer dizer, a gente vai fazer um acordo, a gente vai ter que seguir diversos pactos, diversas questões ambientais que são importantes, né? Que são importantes. Então, a bola da vez agora desses governos vai muito ao encontro dessas reivindicações de minorias. E certamente o governo Lula, a partir desse ano, vai sofrer esse tipo de apelo, ele vai começar a ter esse tipo de demanda, ele vai ter esse tipo... E é muito importante que ele consiga mostrar, de certa forma, para que o governo dele veio, né? Tentar mostrar essa representatividade no seu governo. Isso é muito importante. Agora, vamos tocar num assunto mais complicado, que é a própria democracia latino-americana. A gente também não vai conseguir esgotar os problemas do Peru, da Argentina, que são problemas estruturais dos países, mas eu queria fazer esse voo que o Pedro sugeriu, para a gente falar de toda a América Latina. A gente não pode esquecer que nós vivenciamos, e eu acredito nisso, uma democracia que, segundo Guillermo O'Donnell, que foi um autor, um cientista político argentino, falava, nós vivemos a democracia delegativa. O que é a democracia delegativa? A população, a sociedade latino-americana, ela acredita muito na figura do presidente. Nós somos assim também no Brasil. A gente acredita que o presidente ele tenha superpoderes. Então, muitas vezes, nós só atrelamos a democracia à figura do presidente, do executivo. Nós esquecemos do resto, nós esquecemos do controle social, nós esquecemos da participação social. Mas por que a gente esquece? Porque a gente não tem estruturas democráticas consolidadas que também favoreçam a nossa participação em instâncias representativas, instâncias locais, por exemplo, da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso município. Então, o próprio controle político daquele que a gente elegeu dentro do Senado, dentro do próprio Congresso, dentro da Câmara de Vereadores. A gente não faz esse controle político. Então, falta o quê? Uma estrutura democrática bem enraizada, bem consolidada em toda a América Latina. Na América Latina, em geral, as pessoas acreditam nisso. Democracia acontece há 4 anos. É o dia que eu vou lá, voto, e aquele presidente ele tem superpoderes. Ele pode fazer acontecer, e assim, né, acreditava, certamente, presidente Bolsonaro, sem entender que existe um controle das instituições. E mais do que nunca, a gente percebe a importância das instituições. Se nós não tivéssemos uma organização, uma instituição eleitoral sólida, certamente nós não conseguiríamos chancelar, como chancelamos em dezembro de 2022, o resultado das urnas. Entende? Então, a democracia em toda a América Latina, ela é muito nova, ela é muito ainda incipiente, como eu estava dizendo, ainda ela é muito primitiva.
Quer dizer, apesar de termos 30 anos, mais até de um regime democrático, e a América Latina mais ou menos isso, né, de 30 a 40 anos, nós ainda não conseguimos, por problemas históricos dos nossos países, consolidar a democracia. Então fica muito fácil de presenciarmos o que vimos no Peru, o que vemos em outros países. Não podemos... Quando eu conheci o Pedro, 2012, o que estava acontecendo? Golpe no Paraguai. O padre foi destituído e aí trocaram. Então, quer dizer, isso é muito... Venezuela, nós temos o quê? Um presidente que está conseguindo, de certa forma, tirar... O problema não é ele ser de esquerda, o problema é que ele tira a credibilidade, o poder das instituições, que são essenciais para garantir a democracia. E a democracia não é só a gente votar a cada 4 anos, é permitir que nós tenhamos o controle social, é permitir transparência, é permitir participação, é permitir que nossas pautas sejam levadas para as instâncias que vão fazer políticas públicas, entendem? Perfeito. Então, a América Latina goza, a América Latina ainda vive disso. Então, nós precisamos mais do que governos, claro, a esquerda que levem essas demandas, governos que consigam o quê? Respeitar e consolidar. E o que eu estou muito feliz é que o Lula vem, justamente pelas ameaças que o Brasil viveu, antidemocráticas, e continua vivendo, o Lula ele vem mostrando que quer respeitar as instituições que vão investigar corrupção, instituições que vão julgar os políticos, são as mesmas instituições que vão garantir o voto, né, o resultado das urnas. Então, a gente precisa garantir a democracia, né, mais do que tudo na nossa região. Porque com democracia, com instituições bem sólidas, não vai ser o governo de direita ou de esquerda que vai fazer estrago. Quer dizer, como é que a gente vê a democracia nos países desenvolvidos? A gente entende que o presidente ele é um condutor, ele não é um super-homem. Ele é um condutor de políticas, é aquele que segue as instituições e que tem um parlamento, que tem assim, uma série de pessoas por trás que vão não só assessorá-lo no executivo, mas vão redigir as leis, que vão, né, fazer todo o desenho da política a ser executada. E um judiciário também bem forte para executar o seu trabalho, né, de julgamento. Então, é isso que a América Latina precisa. Eu pedi tempo no começo, eu não fui... Você é dona e proprietária desse programa, Rê. Eu não fui leviana, eu pedi tempo antes de começar. Jamais. E continuaria aqui falando, viu? Porque as ideias nunca foi. Eu vou passar para o William, depois a gente volta um pouquinho e vai caminhando aqui. Você imagina, William, como é que... Professora, pode deixar também, eu estou aprendendo muito aqui, viu? Se quiser deixar o professor está assistindo aqui também. Você é muito gentil. Você imagina, William, que era a sala de professores nossa ali, quando a Regiane chegava, né? Era uma coisa solar, né? Bom, deixa eu já passar para você, William. Teria umas considerações a fazer aqui, mas eu tô gostando também, estou aprendendo bastante aqui. Vamos ver se depois dá para amarrar alguns assuntos aí. William, eu estudo um pouco o trumpismo, né? Eu acho que a gente até conversou sobre isso. O Lula ganhou, a esquerda ganhou, a centro-esquerda ganhou, os eixos democráticos ganharam, foi uma aliança de, digamos, amplitude jamais vista também, né, no sentido de que o Lula colocou na mesma mesa o Emicida até o Amoedo. Isso é uma coisa realmente, né, quando ele traz o Alckmin para vice. Então, esse grande eixo democrático venceu, mas o bolsonarismo ele vai continuar. Ele não venceu, mas ele não morreu. Ele vai continuar existindo, ele vai continuar no ano que vem, né? Esses eixos mais à direita, radical, aquela que nos Estados Unidos a gente entende como alt-right, né? Que é o que espelha esses movimentos aqui. A pergunta né? A despeito da mudança de governo e tal, como estarmos atentos e fortes, como diria Gal, atentos e fortes para nos defender e proteger e saber navegar nesse... Você que estuda essa esfera bolsonarista, né? Essa esfera dessa direita mais organizada, que tem um ethos e que ataca
e ataca, como é que a gente pode se situar daqui para frente? Porque eles não têm mais o poder executivo, mas eles vão continuar fortes e atuantes, pelo menos na minha perspectiva. Eu acho que é um grande mistério para a gente como é que o bolsonarismo vai ser oposição, né? Porque o Bolsonaro foi oposição na carreira política dele inteira, né? Desde que virou vereador, mas como pessoa física, né? Como pessoa jurídica, o bolsonarismo como movimento social nunca foi oposição. Então a gente tem muitas dúvidas sobre como é que vai ser a atuação do Bolsonaro, em especial porque a gente não sabe se o Bolsonaro vai estar solto ou preso daqui a um ano para poder fazer oposição. É um risco real, né? No final de dezembro, inclusive na metade de dezembro, o líder do PL no Senado disse ao Guilherme Amado que o Bolsonaro temia ser preso. Eu acho que ele tem que temer mesmo, porque acho que é um futuro muito plausível para o Bolsonaro por conta dos crimes que ele cometeu. Crimes, acho que vão ser julgados aqui no Brasil, né, por todas as instâncias, né, ele saindo da presidência, ele ainda tem um tempo em que ele pode ser julgado pelo Supremo ou pela primeira instância, vai a decisão do juiz. Mas ele vai ser julgado internacionalmente também, né? Tem denúncias contra o Bolsonaro na Corte Interamericana de Direitos Humanos em Haia, sobre especificamente o genocídio dos indígenas. Então, eu acho que o Bolsonaro tem uma carreira política que pode ser abreviada caso ele seja preso, que eu acho muito provável que ele seja condenado e preso pelos crimes que ele cometeu. E a gente vai tentar descobrir o que sobra do bolsonarismo a partir daí. Lá nos Estados Unidos, quando o Trump deixou a presidência, o governador da Flórida, o DeSantis, que é mais extrema-direita do que o Trump, inclusive é mais perigoso do que o Trump, mais xenofóbico, mais racista, mais homofóbico que o Trump, ele meio que assumiu um protagonismo republicano, que faz com que ele seja, talvez hoje mais do que o Trump, o favorito a ganhar essa corrida para disputar a Casa Branca nas próximas eleições. Acho que é difícil a gente prever o que vai acontecer em relação a esse movimento bolsonarista, porque a gente não sabe onde o Bolsonaro vai estar. Como quase uma organização acho que tribal, de clã, né? Um dos filhos do Bolsonaro deve assumir esse protagonismo. O problema é que todos eles estão implicados na justiça também, né? O Flávio Bolsonaro, até o filho mais novo, o Jair Renan, acho que o primeiro que roda nesse aspecto é o Carlos Bolsonaro, inclusive, que é um dos que ele normalmente é apontado como quem coordena essa indústria do ódio, né? Essa indústria de fake news. Então é difícil a gente imaginar como é que o bolsonarismo vai se estruturar. O que é claro é que ele é um movimento social sólido, né? A gente vê que eles têm uma base social hoje, é uma coisa que a direita nunca teve, inclusive, né? Que essa direita tradicional teve, a base social com capacidade de mobilização, o que no caso da extrema-direita é perigoso, como a gente viu na metade de dezembro, né? No dia 12 de dezembro, quando eles promoveram aqueles ataques terroristas em Brasília. Essa organização dessas pessoas, com um monte de arma na mão, né? Dados de agosto de 2022 mostrava que o número de armas nas mãos dos CACs, né, os colecionadores, os caçadores, tinha ultrapassado a marca de 1 milhão. Então, isso é perigoso, porque é um grupo que é muito mobilizado, muito radicalizado, né, uma coisa que o Bolsonaro fez desde sempre. Ele não governou para o país, né, ele governou para essa claque dele, para radicalizar essa claque, que ele conseguiu fazer bem. A gente precisa ver esses primeiros meses do governo Lula e, em especial, as ações do judiciário em relação ao bolsonarismo, né? Em dezembro de 2022, a gente teve vários mandados de busca e apreensão contra bolsonaristas, né? Que, inclusive, acharam fuzis pesados, metralhadoras pesadas na casa de alguns desses bolsonaristas. Então, é um risco para o país, né? Acho que para a segurança nacional, inclusive. E acho que um dos desafios que esse novo Ministério da Justiça vai ter, que o ministro Flávio Dino vai ter, e que esse começo do governo Bolsonaro vai ter, esse começo do governo Lula vai ter, e do judiciário também, é como é que você desbarata isso, porque eles têm todo o direito de ser movimento social, de ser organizados como movimento social, de extrema direita, de extrema esquerda, de centro, o que seja, mas o risco disso virar uma milícia política é muito real, né? Esse caso
acho que de Brasília é muito emblemático, né? A gente não sabe o que pessoas ultra radicalizadas que vivem numa realidade paralela, né? Porque o bolsonarismo vive numa realidade paralela. Quando o caminhão de mudança ele apontou na frente do Palácio do Alvorada, disseram que estava levando árvore de Natal, que eles estavam levando armas para dentro do palácio, que o Bolsonaro ia resistir. E ele ajuda a criar essa fábula, né? Ele não nega nenhuma dessas histórias, tipo de fantasia, radicaliza mais a base dele, e é um risco para a gente, né? Acho que o país sai muito ferido do bolsonarismo. Eu acho que o Bolsonaro vai embora. Eu não sei qual é o poder de organização do bolsonarismo sem o Bolsonaro. Eu acho que o risco deles acharem um outro líder é grande, né? De buscarem um outro líder, e aí esse líder talvez seja o Mourão, né? Que agora é senador da República, e tem essa capacidade de interlocução. Ele é carismático dentro desse segmento, né? Tem carisma para essas pessoas. Eu acho que a gente corre um sério risco, mas acho que o principal trabalho que a gente tem é recosturar o país, né? Porque acho que o principal dano do bolsonarismo é no nosso tecido social, né? Assim, o quanto as relações foram esgarçadas, o quanto um grupo de pessoas que era um grupo de pessoas que não se importava com política, que era de centro, que era de direita, até pessoas que já votaram na esquerda, se ultra-radicalizou. E aí a gente entender o que essa ultra-radicalização vai render, né? Se é só a gente doida na frente de presídio, na frente de quartel, na frente de delegacia de polícia, na frente do Palácio da Alvorada, batendo palma, cantando o Nacional e rezando, ou se essas pessoas vão realmente, efetivamente, como a gente viu na metade de dezembro, para a violência armada, o que é um risco sério para a segurança nacional, inclusive. Ô, William, só para fechar, assim, nós temos agora assim, que ser uns telegráficos, que eu vou passar para a Rê, e o André vai fazer a nossa rodada final. Você falou de recuperar essas pessoas. Essas pessoas têm recuperação? Você acha que como é que você vê isso? Tem recuperação nesse sentido, né? E politicamente falando, né? Quase que existencialmente. Sim ou não? E por que de maneira telegráfica, por gentileza? Eu acho que sim, cara. Eu, como ativista de movimentos sociais, eu acredito que as pessoas podem mudar, né? Se a gente não acreditasse na capacidade de mudança das pessoas, da capacidade de melhorar, eu acho que a gente não tinha o porquê ser ativista. Então, eu acho que sim. Só que eu odeio trazer esses temas tipo de saúde mental para isso, porque parece que a gente está chamando todo mundo de louco. Na verdade, esses temas tipo de saúde mental são muito sérios, né? Por favor. Acho que a gente precisa de uma intervenção médica em parte da população mesmo, né? Acho que a gente precisa rediscutir o que está acontecendo em relação a essas pessoas. Acho que muitas delas são criminosas, né? Elas têm que cumprir pena, têm que ser presas, julgadas e condenadas, porque muitas delas cometem crimes sistematicamente, mas acho que muitas pessoas precisam só acho que de um processo social de reconstrução mesmo. E aí eu acho que vai envolver a saúde mental, vai envolver assistência social, vai envolver acho que a comunicação do Brasil, né, os veículos de comunicação, acho que a gente vai ter que fazer um pacto para recuperar essas pessoas, para recuperar essa capacidade que a gente tem. E Pedro, André e Regiane, eu acho que a gente perdeu a capacidade de dialogar, inclusive, enquanto campo progressista. Acho que um dos problemas do bolsonarismo é ter radicalizado a extrema-direita, mas também nos levou para uma espécie de radicalização, onde a gente não permite mais conversar e ouvir o diferente. Então, acho que a gente também tem que fazer essa autorreflexão do quanto a gente está disposto a conversar com alguém que pensa diferente da gente hoje em dia, né? A gente saiu do grupo do WhatsApp da família, a gente bloqueou pessoas no Facebook, no Twitter, no Instagram. O quanto a gente vai se permitir fazer esse esforço para reconstruir o país desse ponto de vista do nosso tecido social que está absolutamente esgarçado depois do bolsonarismo. Fantástico. O William Rê, ele também tem atuação no campo, enfim, dessas questões da saúde mental, muito corajosa, muito atenta, né? E é sempre bem-vindo. Rê, eu não sei se você conseguiria responder em 2 minutos, mas a ideia é essa, né? A dona Ana, que acompanha nosso programa aqui a gente tem a dona Ana e a dona Silvia, que são
como diria o William aí, do camarote do Arena, né? Da Arena Palmeiras lá, essa coisa toda, né? Elas estão acompanhando aí, sempre de primeira, e a dona Ana pergunta, assim, bem modestamente, né? E gostando muito do programa e da sua fala ali no começo, é o seguinte, por onde praticamente, bem telegráfico mesmo, por onde devemos começar a integração regional em 2023, de maneira, como você disse, pragmática? Ou seja, o que a gente deve fazer? Qual deve ser a iniciativa do Brasil, em termos, assim, tangíveis? Que difícil, Pedro. Pedro, eu não vou conseguir responder sem comentar a fala do William, e você precisa. Eu queria acreditar que, na verdade, que tudo isso que está acontecendo fosse uma novidade para a história do mundo, mas, infelizmente, não é. Como o Pedro comentou, eu cheguei essa semana da Alemanha, estive na Universidade de Leipzig, na Alemanha, muito próximo de onde nasceu Lutero. E visitando alguns museus, a gente se dá conta de quanto a história é recente e de quanto a humanidade vivenciou esse tipo de movimento de resistência. A resistência ao iluminismo, por exemplo, a resistência à reforma protestante, quer dizer, quanto tempo a humanidade não ficou presa nas indulgências, aqueles séculos de escuridão, até ter o iluminismo e toda a reforma protestante que vai revolucionar, e vai oxigenar, e vai trazer o novo. Nós estamos, de forma, mimetizando um pouco aquele momento, e claro, de uma forma um pouco mais tênue, mais focada, mas nós estamos fazendo esse tipo de força. Quando a gente fala de movimentos sociais, de pautas sociais, a gente está forçando o status quo. E é claro que vão surgir movimentos, como tivemos também no Brasil, da revolta das vacinas, que as pessoas não queriam se vacinar. Então eu queria que aquela minha vizinha que não se vacinou contra o Covid fosse a única no mundo, e a primeira vez da história, mas infelizmente não é. Então eu vejo, até comentando um pouco a fala do William, que essas pessoas elas estão imbuídas como se fosse numa seita, sabe? Que elas não conseguem ouvir, fazer nada que não seja falar de bolsonarismo. E é contra essa seita que a gente vai ter que lutar a partir de agora. A gente ainda não consegue mensurar quanto tempo essa seita vai perdurar, mas é nisso que a gente tem que lutar. Só fazer um complemento, e o pior de tudo é que é um comportamento religioso mesmo, porque cria-se uma realidade alternativa. Essas pessoas criam uma realidade que não tem mais ligação com os fatos. Os fatos pararam de importar. O que importa é só o que eles acreditam, que não tem a ver com os fatos, né? Exatamente. Então, é nisso que a gente vai ter que lutar agora. Por onde começar a integração regional, eu diria que nós temos que começar a retomar as nossas relações. Independente da situação dos nossos vizinhos, cabe ao Brasil, como o maior país em termos econômicos, geográficos, populacionais, a retomar as relações regionais. A retomar as relações, e isso não significa endossar nenhum governo, não significa apoiar medidas antidemocráticas. Eu nem tenho tempo aqui de ficar analisando governo por governo. Mas é extremamente urgente que o Brasil retome as relações, até por uma questão pragmática, para ele manter certo controle, influência, para conseguir lidar com as questões de interdependência que eu consegui dissertar bastante no começo do programa. Então é por aí que a gente tem que começar. Relações amistosas, como é a nossa política externa tradicional, manter as boas relações com os vizinhos e tentando aproveitar o melhor dessas relações. Perfeito. Âncora, quanto tempo a gente tem? Eu estou meio perdido aqui, eu estou achando que pode ser que a gente tenha uns minutinhos, a gente só não pode estourar. Temos 6 minutos. 6 minutos. Então tá bom, já vou passar para você. É internet, gente, vai fazendo, faz 2 horas. É gravado, depois a gente corta, é gravada, corta. Não tem problema, não. Mais ou menos. Deixa eu fazer uma pergunta então, William, já para a gente ir para o nosso lado aqui do soft power. Ô, William, como é que vai ser o Corinthians? Eu espero que mal, no caso, né? Eu espero que ele vá mal. 2022 foi um ano bom para o Palmeiras, mas eu acho que 2023 vai ser um ano onde as forças vão se equilibrar um pouco. Assim, Palmeiras e Flamengo tiveram muito à frente dos outros clubes em 2022, 2021, até com o Atlético Mineiro um pouco, mas acho que o Corinthians vem bem, o Cruzeiro vem bem, né, vem com dinheiro, o Vasco está contratando bem, então eu acho que
acho que 2023 vai ser menos chato para os outros, né? Porque para mim foi ótimo, o Palmeiras ganhou tudo, e acho que para o Flamenguista também foi ótimo, porque eles ganharam tudo, mas acho que os campeonatos vão ter um pouco mais de graça em 2023. Que massa. E resumidamente, Will, você acompanha isso muito atento também. Como é que você viu assim também num voo de pássaro a Copa, né? O que também, lamentavelmente, a gente vai ter que fazer isso já, mas eu sei que você falaria isso, precisaria de uma série de programas. Então, eu acho que é mais um equívoco da FIFA, né, em levar a Copa do Mundo para um país que é uma ditadura fundamentalista. Acho que já foi um equívoco ter levado para a Rússia, que também é um país onde as liberdades individuais estão há alguns anos já em xeque, em especial os direitos da população LGBTQIA+. Acho que foi um equívoco da FIFA. A FIFA tem um único interesse, né, que é financeiro. Essa história de levar a Copa para outros lugares do mundo é balela, na verdade, o interesse é financeiro. Tinha outros países do mundo para levar, na África, na Ásia, na Oceania, na América Central, que você podia levar a Copa, para levar a Copa para mais lugares. O problema é que esse não é o interesse da FIFA. Então a gente viu várias repressões em relação a direitos humanos, a gente viu as manifestações sendo reprimidas, jornalistas sendo presos, gente sendo expulsa de estádio que estava com bandeira LGBTQIA+. Então, acho que é um equívoco da FIFA, mais um dos equívocos da FIFA, mas apesar disso, acho que a FIFA, eu sou um grande entusiasta de Copa do Mundo, de Olimpíadas, acho que os especialistas em relações internacionais também, o André, você, a professora Regiane, né, vê Irã e Estados Unidos jogando, França e Marrocos, né, tem sempre esse background dos direitos humanos, das relações internacionais, eu gosto muito desses eventos, eu fiquei muito feliz de ver a Copa, só espero que agora a gente tenha em diante, né, a gente agora próximo dos Estados Unidos, México e Canadá, que as próximas Copas levem um pouco mais em conta esses aspectos também de direitos humanos e direitos fundamentais que a gente não pode abrir mão em qualquer espaço, inclusive no esporte. Fantástico, William. Obrigado, viu? O André vai fazer. Eu vou passar para o André aqui, que é o nosso. Você lembra, né, do falso 9 do Barcelona, do Guardiola, que na verdade já existia aí, mas ali foi muito forte. O André é o nosso falso âncora. Ele entra e arrasa com tudo. Assim é gol, é caixa. Né, André? André, a bola é tua. Vamos fazer aquele quadro. Nosso quadro cultural. Cultural. Já estamos chegando no final do programa, lembrando todo mundo que foi gravado, então, mais importante do que nunca, né? Dar o like, compartilhar e tudo mais, porque não vai ter superchat dessa vez. A chefia vai ficar brava, não vai entrar dinheiro. Então, eu começo com a dica cultural. Por favor. Vou pegar esse livro, O Menino do Pijama Listrado, que é um conto a respeito de uma criança que mora e cresce do lado de um campo de concentração na Alemanha, que o pai dele era o gerente do campo de concentração. E é um livro interessante para se ler. Uma ficção, só que eu gostei muito quando li. E já faz um tempo, mas recomendo. Virou filme. É um livro meio pop, né? Mas não vejam o filme se estiverem tristes, porque esse filme é para destruir a pessoa. Se a pessoa estiver abalada já, você chora horrores. Eu chorei horrores. O filme eu nunca vi, só li o livro. É bonito. É bonito. Vamos passar para Rê, porque, né? Rê, faça aí a sua recomendação, por gentileza. Nós vamos voltar depois com um programa para falar muito de integração regional ano que vem. Fala de questões climáticas. A gente também é uma série, tá bom? E você é a nossa convidada titular para falar de América Latina, integração regional e tudo isso. Fale-nos, Rezinha. A gente pode fazer um de meio ambiente também, que fica bem interessante. Eu recomendo um filme lançado no ano de 2022, que é Argentina 1985. Não sei se já foi recomendado aqui no programa, mas ele trata justamente de democracia, de instituições e, sobretudo, do enfrentamento, né, ao que foi a ditadura da Argentina. Então, eu recomendo bastante o filme, é muito interessante para a gente entender também um pouco mais o nosso país com o qual nós fazemos fronteira e sempre faremos. Ah, Rê, que delícia! É tudo muito conectado. Eu assisti esse filme na casa do professor José Maria, que compartilha um sentimento de admiração profunda por você também. Tava eu, ele, o Pudim, que é o cachorrinho, a Aline, e o
e o Zezão lá, o outro cachorro. Foi lindo. Esse filme é de chorar também, né, William? É lindo. Obrigado pela... Viva Ricardo Darín. William, por favor. Eu vou dar 2 dicas culturais. Pode dar 2? Primeiro eu vou dar esse livro Você pode aqui. tudo. Você pode tudo. Esse livro chama Bicha, fala sobre a homofobia estrutural no futebol. É um livro de 2019, eu acho. De 2021, eu acho. É um livro de um jornalista do Estadão chamado João Abel, um amigo muito querido, que fala sobre como é que se dá esse processo de homofobia dentro do futebol, dessa homofobia estrutural no futebol. Então, é um livro bem bacana para assistir. E um outro é uma sériezinha que chegou na Globoplay agora, que conta, que fala sobre o Gabriel Monteiro, o ex-vereador preso por conta de várias denúncias. Acho que explica um pouquinho sobre esses personagens que a gente falou aqui hoje, né, dessa extrema-direita, né, como é que essa construção se dá. Uma série bem pequenininha, tem 2 horas, são 4 episódios de meia hora cada um. É bem bom para entender como é que esses personagens se constroem. Então, é uma sériezinha nova do Globoplay, chegou na metade de dezembro, é uma série bacana para assistir, rapidinho de assistir. Então, dá para ler o livro, que é pequenininho, e ver a série. 2 mini dicas culturais. Que fantástico. Muito obrigado. Eu vou aproveitar teu embalo, então, William. Você até me apresentou, mudou o meu jogo aqui, né? Eu estava entrando por um lado, vou ter que entrar pelo outro. Eu vou indicar uma série do Globoplay também, que eu achei uma série muito bem feita, e ela retrata o Rio de Janeiro dos 80 e 90 de uma maneira que eu nunca vi. Tem uma frase, chama-se, vou já falar sério, né? Doutor Castor, que vai tratar do bicho, do futebol, do carnaval, da malandragem, da lei e da ordem, né? O Bangu, vice-campeão brasileiro de 85. Apenas. Contra o Curitiba. Quem nasceu em 1985 nasceu num ano muito atípico. Bangu e Curitiba. Quando o Bangu foi para a final do Brasileiro? Comercial do Mato Grosso do Sul, o Operário do Mato Grosso do Sul foi 3º colocado, só para complementar essa loucura. Não, perfeito. Perfeito. Então, o filme da Petra, né, o Democracia em Vertigem, ela começa assim, a primeira frase: eu nasci quase junto com a democracia. Acho que era de 86, né? Tinha um aninho quando o Brasil foi redemocratizado. Você, meu caro, nasceu junto com a democracia, junto com o nosso Woodstock, que foi o primeiro Rock in Rio. Vamos lembrar que isso aqui é um país de capitalismo atrasado, né? Retardatário, enfim, tardio, para citar o João Manuel. Você, o primeiro Rock in Rio, aquele, foi em 85, Queen e tal. E do ponto de vista esportista, né, que Nelson Rodrigues nos ensina alguma coisa, você nasceu numa final de Quem nasce quando Bangu e Curitiba tá na final pode qualquer coisa, William. Fantástico. Que ano você nasceu? Que ano? Ô, Rê, uma última perguntinha aqui, eu vou fazer a minha dica. Você gostou da Copa, Rê? Você acompanhou? Você trabalhou muito? Ai, Pedro, eu trabalhei, e justo no último jogo que o Brasil participou, eu estava apresentando o trabalho na Alemanha. Eu percebi, isso é muito interessante, comentar, falando de integração, tudo eu trago, né? Quando foi o jogo da França e Inglaterra, eu estava lá na Alemanha, e aí eu perguntei para eles, né, para quem que eles estavam torcendo. E pela história, eles não sabem quem eles odeiam mais, né? Porque a história foi muito dura. Mas isso não... futebol é uma coisa, política é outra. Isso não inviabiliza todas as relações, a integração, né? A União Europeia ser o que é hoje, questões econômicas e políticas. Então, eu convido, né, todo mundo a repensar um pouco a sua relação com o futebol na Argentina, porque eu vi muito brasileiro extremamente contra os hermanos, e de repente a gente podia repensar também um pouco dessas relações, né? E que também não importa, né? As relações entre os nossos países, elas devem ser duradouras a despeito até do futebol. É isso que eu tenho para comentar. Seus convites são sempre exuberantes, Rê. Então, posso, Dart? Posso, André? Viva o Brasil, viva a Argentina, viva a América Latina, viva a integração regional, viva o Sul Global, e o mundo é um moinho. Obrigado, William, obrigado, Rê, André. Obrigado. Estamos juntos nas quintas-feiras aqui, falando sobre relações internacionais, economia política internacional, política internacional, de uma maneira profunda e arejada. Boa a todos, e todas, e todos.
Tchau, gente. William, muito obrigado.